tarde a todos. Então hoje o objetivo é partilhar convosco algumas reflexões sobre este tema que é tão íntimo em cada um de nós e tão profundo. O que nos aproxima de Deus. Bem, obviamente que esta pergunta requer uma resposta individual, não é? E convida até a refletir sobre muitas outras questões que nos tocam na intimidade. Se pensarmos bem, esta é uma pergunta que atravessa a vida de todos. Acho que todos nós um dia nos perguntamos se estamos no caminho certo. Em algum momento, seja numa dor silenciosa, numa dificuldade inesperada, ou até mais raro, mas já aconteceu com muitos de nós, que é raríssimo, num instante de gratidão. Porque nós também nos aproximamos de Deus quando somos gratos. Ou principalmente quando somos gratos. Temos ainda muita a tendência de, quando estarmos bem, pensarmos que Deus sabe e por isso não é preciso falar com Ele e agradecer-lhe. Portanto, eu estou a fazer o meu papel e Ele também está a fazer o dele. Mas quando as coisas correm mal, eu continuo a fazer bem o meu papel, mas Ele é que se esqueceu de mim e é que me abandonou. E então, damos tudo a tudo e todos, até se for preciso vendemos a nossa alma para que Ele nos socorra. Todos nós já tivemos, de uma forma ou de outra, todos nós já tivemos este sentimento e esta vontade ou este desejo de estar mais perto de Deus. Mas afinal, o que é que significa estar perto de Deus? Será que Deus está assim tão distante e num lugar tão inacessível que seja que nos faça questionar como é que eu chego lá? É uma coisa que está muito longe de nós. Ou será que essa proximidade depende mais de nós do que aquilo que eventualmente possamos imaginar? É Ele que se distancia de nós ou somos nós que nos distanciamos dele? Vamos então tentar entender. Então, na visão da doutrina, conforme ensina Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, só para percebermos, a primeira pergunta a ser colocada, alguém sabe qual é? É: o que é Deus? Então, para nos aproximarmos dele, convém que tenhamos bem assentes este conceito. Deus é definido então como a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Reparem que a pergunta é o que é Deus e não quem é Deus. Indica a busca por compreender a natureza da divindade e não uma personificação, ir ao encontro de uma forma humana. Mas esta definição, apesar de profunda, pode parecer distante, quase que abstrata. Então vamos trazê-la para mais perto do coração. Se Deus é a causa de tudo, se Deus está em toda a parte, então Ele não pode estar longe, certo? Ele não pode estar separado de nós, certo? Ele é connosco e já existe dentro de nós. Vós sois deuses. Esta foi uma mensagem que Ele nos indicou. Toda a gente se lembra desta expressão. E o que é que isto quer dizer? Não se pretende uma competição entre um ser humano e Deus. Nós somos deuses, não somos deuses competidores com o Deus Criador. Então, vós sois deuses, faz-nos entender como que nós somos deuses porque somos passíveis de evoluir, de nos desenvolver intelectualmente, afetivamente, emocionalmente, e estamos aptos a realizar o nosso progresso a todos os níveis em direção à perfeição, que também seremos um dia seremos todos perfeitos. Progredir, evoluir, é o grande objetivo desta experiência e desta vivência. Não existem limites para o nosso progresso e não existem limites para a nossa evolução. Deus não é então um ser distante, sentado num trono inatingível, como tantas vezes no subconsciente idealizamos, e é uma imagem que muitas das vezes nos fazem crer. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, logo está presente em tudo o que existe, inclusivamente nós. Está na natureza, em todas as suas mais variadas circunstâncias, mas está principalmente no amor que sentimos, está dentro de cada um de nós. Então, se Deus já está tão próximo, por que é que tantas vezes nós nos sentimos afastados dele? Ou melhor, se calhar é o contrário, sentimos que ele é que se afasta de nós. Não é? Nós fazemos sempre tudo bem.
Estar próximo de Deus é estar em sintonia com o bem, com o amor e com a verdade. Mas se assim é, surge uma outra pergunta importante. O que nos afasta verdadeiramente de Deus? Algumas vezes esse afastamento surge não para nos julgar, mas para compreender qual o melhor caminho. Redirecionar-nos, encontrarmos novamente a rota. Muitas vezes o que nos afasta não são os nossos erros em si. Errar faz parte do processo da aprendizagem. O que nos afasta de Deus é, sobretudo, quando permanecemos no erro e sem vontade de mudar. Errar é humano e é natural. O que não é natural é nós continuarmos a persistir no mesmo erro. Quando nos fechamos no orgulho, quando nos alimentamos no egoísmo, quando acolhemos a indiferença em vez do amor e da compaixão. Somos nós que nos afastamos, quando nos deixamos dominar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela indiferença perante o sofrimento alheio. Quantas vezes é que isto acontece? Oh, não é nada comigo. Ou eu é que sou bem, eu é que estou bem, o meu ego segue-me. Mas mesmo nestes momentos, Deus não se afasta de nós. Somos nós que nos afastamos da sua presença ao não conseguirmos senti-lo. E isso é importante lembrar. Deus nunca se afasta, nunca nos abandona. E Ele permanece paciente com todo o seu amor, esperando o nosso retorno. Aproximamos-nos de Deus cada vez que fazemos o caminho inverso. Cada vez que escolhemos o amor em vez do ódio, a generosidade em vez da ganância, o perdão em vez da vingança. E então chegamos a um ponto central, chegamos mais próximo da resposta àquilo que realmente nos aproxima de Deus. Não são grandes gestos extraordinários, não são palavras difíceis, não são rituais complexos, são caminhos simples, mas profundamente transformadores. E com certeza o primeiro deles é um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou como exemplo na sua passagem na Terra: o amor ao próximo. Jesus ensinou-nos isso de forma clara através do exemplo. Ensinou-nos um dos maiores mandamentos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Este não é um amor teórico, é um amor que se pratica, que se vive no dia a dia. Nas nossas casas, nas nossas famílias, no nosso trabalho, em todas as nossas ações. Aproximamos-nos de Deus quando entendemos a mão de quem precisa, quando estendemos a mão a quem precisa, quando oferecemos uma palavra de conforto, quando ouvimos sem julgar, quando partilhamos o pouco que já temos. O amor verdadeiro não escolhe a quem servir. Ama o familiar e o estranho, o amigo e aquele que nos magoou. É difícil? É muito difícil. Mas é nessa dificuldade que a nossa alma cresce e se alimenta. Amar o próximo não é apenas nos grandes momentos, nos momentos de grandes alegrias, de grandes feitos, dos grandes abraços. É nas coisas simples, na forma como falamos, na forma como ouvimos, na paciência que exercitamos, na compreensão que oferecemos. Às vezes aproximamos de Deus quando fazemos coisas muito simples, como escutar alguém com atenção verdadeira, como oferecer ajuda sem esperar nada em troca, como evitar uma palavra que poderia ferir o outro. Cada gesto de amor é um passo em direção a Deus. Um outro caminho para a aproximação de Deus é a prática do bem. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo encontramos uma frase que nos é muito familiar e que todos que aqui estamos com certeza que já ouvimos. Não sei se alguém arriscaria a dizer. Exatamente. Fora da caridade não há salvação. Mas a caridade não é apenas dar algo material. Caridade é também não julgar, perdoar, ter paciência, desejar o bem, silenciar, muitas das vezes é uma forma de caridade, ensinar e tantas outras coisas. Enfim, transformar o nosso pensamento de querer o bem e a nossa palavra em ações, em boas ações. Não basta sentir boas intenções, é preciso agir. A caridade vai muito além da esmola. A caridade é bondade em ação.
É ser voluntário, ajudar nas mais variadas formas. Aliás, temos sempre a oportunidade para isso. Quando entramos naquela porta, o primeiro placar que vimos é um convite a ajudar. E podemos ajudar naquilo que pudermos. Na recolha, na confecção, na distribuição, na companhia, nas boas palavras, no que pudermos. Há sempre uma forma de ajudar. É visitar o doente, é consolar quem chora, é ser paciente com quem nos irrita, é semear a esperança onde há desespero, é o silêncio oferecido em oração, ou melhor, a oração oferecida em silêncio. É uma ferramenta poderosíssima de caridade, fazer caridade. Encontramos sempre algo de bom em nós que podemos oferecer a quem se encontra no desespero de nada pensar ter ou de nada pensar ser e que se encontra perdido, abandonado, enfim, desesperado. Cada ato de bondade, por mais pequeno que pareça, é uma oração viva. É a nossa maneira de dizer a Deus: estou a tentar ser melhor. Também o autoconhecimento e a reforma íntima são outros caminhos essenciais à aproximação de Deus. E se calhar aqui é onde começa a nossa primeira responsabilidade para isso. Para nos aproximarmos de Deus, precisamos também de olhar para dentro. Aquilo que normalmente nunca fazemos. Não temos tempo, já nos conhecemos. Isto acontece-me porque, enfim, só acontece a mim. Conhecer os nossos defeitos não é motivo de vergonha, é o primeiro passo para os transformar. O orgulho, a inveja, a impaciência, o egoísmo, a raiva, a maledicência e tantos outros defeitos, todos nós trazemos imperfeições. Ninguém vem para aqui já feito, vem por construir. Mas aceitamos esta experiência precisamente para trabalhar nelas e evoluir, que é o nosso maior objetivo, a evolução. A reforma íntima é um trabalho diário, feito de pequenas vitórias. Uma palavra amável que escolhemos dizer, uma crítica que engolimos, um impulso de raiva que dominamos, um sorriso. É assim, passo a passo, que vamos polindo a nossa alma. Na questão 919, no Livro dos Espíritos, encontramos um conselho que atravessa o tempo. Aliás, esta questão, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter um contacto com o Livro dos Espíritos, mas esta questão, para quem gosta de coisas práticas, acho que é aquela que vai chamar a mais atenção. Porque é algo que diz, se eu fizer isto, eu vou ser diferente. E então ela diz assim: conhece-te a ti mesmo. Santo Agostinho, na resposta 919A, sugere um exame diário da consciência, a revisão das ações praticadas, para identificar falhas e promover a reforma íntima. Todos os dias ele sugere que se faça uma análise do que se passou no dia, até escrever, que era o que ele fazia, e refletir sobre o que há a fazer para melhorar. Este é um dos caminhos mais profundos e também mais exigentes. Olhar para dentro de nós não é fácil, não é? Mas é absolutamente necessário. Se nós não o fizermos, mais ninguém o vai fazer. E há muitas ajudas que nós possamos ter aqui no Centro Espírita, na igreja, na escola, no trabalho, a mãe, o pai, mas há coisas que temos que ser nós a fazer. E nós só conseguimos fazer alguma coisa por nós ou por alguém se nos conhecermos ou se conhecermos a dificuldade da outra pessoa. Reconhecer as nossas imperfeições não nos diminui. Antes, pelo contrário, abre-nos a porta para o crescimento. Deus não espera que já sejamos perfeitos ou que venhamos construídos. Ele espera que sejamos sinceros. Quando temos a coragem e a humildade de dizer eu ainda tenho muito a aprender, neste momento já estamos a caminho e mais próximos de Deus. Nem que seja mais um pequeno degrau que estamos a subir. Mas ao assumir isto, já nos aproximamos dele. Outro caminho de ligação a Deus é a oração e a ligação interior. No capítulo Pedi e Obtereis, do Evangelho segundo o Espiritismo, somos convidados a compreender a oração. Não como uma repetição automática de palavras, não como uma obrigação, mas ver a oração como um diálogo.
é um encontro, é um momento de verdade. Estamos desnudados, nem podíamos estar de outra forma perante Deus, não é? É falar com Deus como se falaríamos com alguém que nos ama profundamente. Podemos falar das nossas dores, das nossas dúvidas, das nossas alegrias, ou podemos simplesmente dizer, quando não conseguimos dizer mais nada, estou aqui, ajuda-me a ser melhor. E isto será suficiente. Porque orar não é impressionar a Deus, é abrir o coração. Orar não precisa de palavras rebuscadas, orar é conversar com Deus de coração aberto, com humildade e sinceridade. É agradecer, pedir a força que buscamos, buscar orientação. Quando oramos com fé, elevamos o nosso pensamento e abrimos um canal de luz com o plano espiritual. A melhor oração, sabem qual é? É aquela que sai do coração e completa-se com as nossas ações. Também no capítulo Bem-aventurados os aflitos, do Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos uma visão diferente sobre a dor. Porque existe uma relação quase que direta entre a oração e o sofrimento, ou nós só nos lembramos de orar quando sofremos. E então é bom que se entenda até aqui a bondade e a misericórdia de Deus. Compreendemos a dor não como um castigo, mas como uma oportunidade. Nem sempre compreendemos o porquê das nossas dificuldades, mas podemos escolher como vivê-las. Com revolta ou com aprendizagem. E quando escolhemos aprender, mesmo na dor, aproximamos-nos de Deus. Encontrar este fio invisível, o caminho, chamado caminho de volta ao Pai, ter saudades de Deus e querer aproximar-nos dele, liberta-nos da ideia de um Deus distante e castigador. Deus não está lá fora, bem longe, como nós muitas das vezes idealizamos, mas vibra em nós. Aproximamos-nos de Deus sempre que reconhecemos a sua assinatura na natureza, no olhar do próximo e na própria existência. Mas afinal, depois disto tudo, como saberemos que caminho seguir? Qual é o caminho? E no livro dos Espíritos, na questão 621, que é onde está escrita a lei de Deus, a resposta é na consciência. Manter ativo o tal GPS interno, ou seja, ter presente as leis de Deus na consciência, ajuda-nos a descobrir o caminho até a Ele. Daí a extrema importância da responsabilidade de cada um. Não precisamos de manuais complexos. Aproximar-se de Deus é aprender e ouvir essa voz interior. É o processo de autoiluminação de que nos fala a Joana de Ângelis. Cada vez que escolhemos o bem, abrimos um canal de sintonia com a frequência do Criador e estabelecemos a ponte do amor e do serviço para nós e para os demais que se vão cruzando na nossa existência. Não nos aproximamos de Deus apenas em ato isolado e solitário, mas através do contacto com o outro. Porque nascemos naturalmente preparados para cuidar de nós, logo na primeira respiração, mas desenvolver capacidades para também cuidar do outro e colocá-las em prática é o que nos vai aprimorando para a nobreza de Deus. Nascemos para viver em comunhão, em comunidade, primeiro em família, com os amigos, na escola, no trabalho e na sociedade em geral. Ninguém evolui sozinho. Por isso é tão importante nós mantermos relações saudáveis. Se Deus é amor, só exercendo o amor nos tornamos parecidos com Ele. É verdade ou não é verdade? Sigamos o exemplo de Jesus. Amou sem condições, perdoou sem limites e compreendeu sem julgar. Percebemos então algo essencial. Aproximar-se de Deus não é um conceito, é uma vivência. É sintonia diária. Também Emmanuel, através de Chico Xavier, diz-nos:
O bem que fazes é o teu advogado em toda a parte. Servir ao próximo é a forma mais rápida de tocar o divino. Provas, dificuldades não são castigos, mas sim degraus que nos levam à evolução. Aproximar-se de Deus, por vezes, dói. Já vimos que dói e dói muito. Porque exige largar aquilo a que nós temos de velho. O orgulho, o egoísmo e tantos outros preconceitos que nós insistimos em carregar connosco. Exige uma transformação. A distância entre nós e Deus é apenas o tamanho do nosso desamor. No momento em que perdoamos ou ajudamos essa distância desaparece. Vai-se diluindo. Então, aproximar-nos de Deus através de uma vida vivida com amor, honestidade e compaixão. Cada gesto de bondade é um passo em direção ao Criador. Cada perdão oferecido, cada mão estendida, cada pensamento elevado, tudo isto nos aproxima da fonte de toda a vida. Deus não nos pede perfeição, pede-nos esforço, trabalho. Pede que tentemos dia após dia ser um pouco melhor do que fomos ontem. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E a boa notícia é esta: nunca estamos sozinhos nesta caminhada. Temos a orientação dos bons espíritos, o exemplo de Jesus e o amor infinito de Deus que nos espera sempre, mas sempre, de braços abertos. Muito obrigada.